Estamos de volta. Obrigada por não se terem estendido no café. Vamos conhecer agora um estudo da autoria do professor Nuno Valério sobre os ciclos da economia em Portugal. Uma visão que nos permite avaliar que caminho temos trilhado e para melhor entender onde chegamos. São convidados a intervir neste painel o professor João César das Neves, professor de Economia da Universidade Católica, a professora Maria Fernanda Rolo, da Universidade Nova, e o professor Francisco Louçã, economista e professor do ISEG. No final, se houver tempo, segue-se um breve debate. No entanto, eu devo aqui dizer que esta sessão deverá terminar pelas 13h25. Obrigada. Ora bem, quero começar por agradecer ao Sr. Bastonário a oportunidade de apresentar este trabalho aqui no Congresso dos Economistas, na expectativa, naturalmente, de que tenha interesse e seja útil para a compreensão daquilo que já começou largamente a ser examinado nas intervenções da primeira parte desta manhã, a situação atual de Portugal e do mundo. Quero agradecer naturalmente aos colegas também que aceitaram comentar este trabalho e, sem mais demoras, para também não atrasar demasiado a sessão, iria então rapidamente apresentar este trabalho sobre as recessões em Portugal desde a proclamação da República, que, conforme está aqui, está aqui referido, foi elaborado ou foi feito por um comitê promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que foi liderado e é liderado pelo professor Ricardo Reis e constituído por todos estes colegas que aqui são enumerados e, como veem, portanto, não sou propriamente o autor do estudo, neste momento apenas quem se encarrega de o apresentar aqui na ordem, no Congresso da Ordem dos Economistas. Ora, o que é que o Comitê se propôs fazer desde o princípio e se continua a propor fazer? Identificar as situações de recessão que ocorram na economia portuguesa. O que é que já fez, e é o que vou tentar apresentar rapidamente, identificar as situações de recessão que se verificaram desde a proclamação da República. Portanto, neste intervalo de 113 anos, desde 1910 a 2023. Naturalmente que a apresentação vai ser muito sumária e os pormenores e exame de cada uma das situações e de cada um dos períodos que considerados está neste endereço que aqui está no final da página. Portanto, na estação na internet da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nos estudos sobre crises na economia portuguesa. E então, a primeira nota a fazer, o trabalho foi realizado de modo diferente para os períodos de 1910 a 1980, como verão, a datação aí é anual, e para o período de 1980 em diante, em que a datação é trimestral. Porquê? Há uma razão conhecida de todos os que fazem trabalhos sobre questões económicas. Há dados, não há dados. Neste caso, os dados são claramente de qualidade diferente para os dois períodos e permitem uma coisa num período, não permitem noutra. Isto é, o maior pormenor para o 1980 em diante.
No entanto, há que dizer que a natureza das flutuações também se modificou como resultado do grau de desenvolvimento da economia, podendo dizer-se que as décadas de 1960 e 70 constituem uma transição e em que é que consiste esta diferença, não simplesmente de estatísticas, que também são uma consequência desta diferença substancial, mas em termos substanciais. De 1910, digamos, a 1960, a economia portuguesa poderia ser classificada como, em termos mundiais, de medianamente desenvolvida. Isto significa que a atividade e a produção agrícola tinham um peso dominante na atividade económica e, portanto, as flutuações eram, sobretudo, resultado das flutuações da produção agrícola, a qual, como terão ideia, todos temos, para a generalidade das produções tem um ciclo anual. E daí que a identificação de flutuações com datação trimestral não só não seja possível, como frequentemente não faça sentido, exatamente por causa desta natureza das recessões. É claro que isto, apesar enfim, desta origem predominante, houve um condicionamento largo pela conjuntura mundial, internacional, as guerras e as crises que ocorreram, e isso vê-se logo no caso da primeira crise que ocorre neste período após a proclamação da República. É possível, os dados estatísticos antes da Primeira Guerra Mundial ainda são piores do que depois, exatamente porque as dificuldades da Primeira Guerra Mundial impuseram uma melhoria, para a altura, bastante significativa da produção estatística em Portugal, mas há boas razões para pensar que em 1912 há uma redução significativa da produção agrícola e que isso foi a primeira crise, a primeira recessão posterior à proclamação da República. De qualquer forma, nessa década, isto fica completamente ofuscado, quase diria, pelo que se passou a partir de 1914. Primeiro porque, embora Portugal não entrasse imediatamente na guerra, houve perturbações do abastecimento de dois bens que eram essenciais para a vida económica, sobretudo para aquela mais moderna na altura, o carvão, e para a alimentação nas regiões urbanas, que era o trigo. As coisas pioraram ainda a partir de 1916, porque Portugal participou no conflito e os abastecimentos a Portugal, além de serem perturbados pelas alterações na navegação internacional, começaram a ser eles próprios alvo de ataques de submarinos. A partir do final da guerra verifica-se a recuperação, mas todos estes problemas relacionados com a guerra, particularmente falta de abastecimentos e a emissão monetária para as despesas de guerra, provocou o início de um processo inflacionista que permaneceu ao longo dos tempos seguintes. O combate à inflação começou seriamente com uma reforma fiscal feita em 1922. Pode dizer-se que o essencial do processo inflacionista foi dominado em 1924, mas a estabilização financeira foi lenta e, em boa verdade, só se concluiu em 1931. Tudo isto teve repercussões na atividade económica, teve repercussões na situação política. Não há tempo para entrar aqui em pormenores. Há tempo para sublinhar o seguinte: as verdadeiras recessões que, enfim, afetaram mais duramente a população portuguesa nesta década não foram resultado do impacto destes fenómenos externos e desta estabilização, foram impactos de maus anos agrícolas que foram, basicamente, o ano de 1924, sobretudo o ano de 1924 e o ano de 1928.
A situação é semelhante na década seguinte. É claro que aquilo que é genericamente conhecido como a Grande Depressão afetou Portugal, mas isto mereceria, noutras circunstâncias, uma análise que é muito interessante e curiosa. Não houve verdadeiramente qualquer recessão em Portugal, consequência da Grande Depressão. Uma vez mais, as recessões que ocorreram nesta década de 1930 foram resultado de maus anos agrícolas e, digamos, este tipo de situação concentrou-se nos meados da década, nos anos de 1935-36. Seguiu-se a Segunda Guerra Mundial, basicamente a primeira metade da década de 40, que foi parecida com a Primeira Guerra, no sentido de que houve perturbações na vida económica internacional, particularmente nos abastecimentos, que afetaram Portugal. Apesar de tudo, há uma diferença. Portugal não participou na guerra e teve, por algum tempo, uma balança comercial positiva, coisa muito rara nos séculos XIX e XX. Isto é geralmente associado, e com razão, às exportações de minério de wolframio. De qualquer forma, isto permitiu que o impacto negativo da guerra na economia portuguesa fosse menos significativo do que no caso da Primeira Guerra Mundial e, agora, com muita clareza, as recessões, as quebras do produto, da atividade económica que houve em Portugal, ou do resultado dessa atividade económica, foram, uma vez mais, maus anos agrícolas, neste caso, os que foram identificados por uma análise das estatísticas da época, que não é possível esmiuçar aqui, que seria também bastante interessante, ocorreram em 1940 e 1945. Seguiu-se um período, podemos dizer até 1973, em que do após-guerra à vulgarmente conhecida como a crise do petróleo, ou o primeiro choque petrolífero, a tendência foi extremamente positiva na economia portuguesa. De qualquer forma, isto foi interrompido por uma última crise, chamemos-lhe tradicional, uma vez mais, maus anos agrícolas, neste caso 1952-1953. Encontrarão sobre todos estes períodos e estas crises, portanto, textos naquela estação da internet que há bocadinho citei. De qualquer forma, o importante, num certo sentido mais importante, mas que não é aqui o nosso foco principal, é que a economia portuguesa estava a começar a mudar e a entrar num verdadeiro processo de crescimento económico moderno que tem, nas décadas de 60 e 70, como resultado que Portugal se situou entre os líderes do crescimento a nível mundial, o único país que me lembro na época que estava com um crescimento indubitavelmente superior a Portugal no mundo inteiro, dos mais importantes, era sem dúvida o Japão. Outros tempos. Isto foi, em grande medida, resultado da participação no processo de integração europeia e conduziu a uma industrialização tardia, limitada, que toda esta transformação estrutural leva a que as recessões deixem de ser resultado de maus anos agrícolas, passem a ser resultado da interação da conjuntura internacional com as políticas seguidas em Portugal e pela interação, como está aqui dito, das variáveis macroeconómicas. De qualquer forma, e em termos práticos, a década de 60 não conheceu nenhuma recessão económica. Estão a dizer, mas então não houve a guerra colonial, o começo da guerra colonial provocou alguns problemas. Sem dúvida, mas isto não permitiu, ou pelo menos na nossa perspectiva, não leva a identificar nenhuma crise. Crise, sim, houve nos anos 70 e comprida. Começa em 1973 com o primeiro choque petrolífero e a crise internacional por ele desencadeada. Continua
alimentada pelas perturbações resultantes do processo revolucionário e termina com o, estourar, digamos, ou claro, pesar dos problemas na balança de pagamentos entre 1976 e 78, que obrigaram pela primeira vez Portugal a recorrer ao apoio do Fundo Monetário Internacional, o que ocorreu entre 1977 e 1979. A altura em que começa uma recuperação que, encontra a economia portuguesa numa situação diferente, como disse, em termos estruturais, a economia em gradual processo de terciarização e a encaminhar-se rapidamente para a integração, primeiro, faseada, depois plena no espaço económico europeu e na União Monetária Europeia. Como resultado disto, as crises, como disse há bocadinho, passaram a ser diferentes e as duas primeiras, ou se quiserem, estão nesta primeira parte deste período ligadas aos episódios de recurso ao Fundo Monetário Internacional, com as políticas orçamentais restritivas que isso necessariamente exige. A primeira ligada já à crise dos anos 70, já me referi a ela, de novo uma crise de novo ligada ao problemas da balança de pagamentos. Neste caso, poderíamos dizer que repercussão com alguma demora também do segundo choque petrolífero e, como veem, aqui já se começam a identificar a duração das crises com um pico em 1983, primeiro trimestre, e acaba em 1984, primeiro trimestre, quando começa a recuperação. Seguem-se várias, ou pelo menos duas, pequenas, quando analisamos os números, que não é aqui possível em termos de tempo, crises no contexto europeu, a primeira nos anos 92-93, segundo trimestre de 92 ao terceiro trimestre de 93, como resultado de todos estes fenómenos que aqui são evocados, a Guerra do Golfo, a reunificação da Alemanha, a instabilidade no mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu. E depois uma segunda que ocorreu logo no princípio do milénio, do primeiro trimestre de 2002 ao segundo trimestre de 2003, como resultado dos reajustamentos que foi necessário fazer depois do primeiro episódio de déficit excessivo no contexto do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mais complicado foi o que se seguiu no final da década e corresponde, em termos internacionais, à crise da titularização e ao seu impacto em Portugal, provocando uma recessão entre os primeiros trimestres de 2008 e 2009. A resposta europeia existiu, mas foi algo descoordenada e, sobretudo, não teve qualquer rede para países que tinham alguma desconfiança dos investidores, como era o caso de Portugal, e isso fez com que a recuperação que ocorreu a partir do primeiro trimestre de 2009 fosse fugaz. No terceiro trimestre de 2010, nova recessão, e desta vez um bocadinho mais demorada, até ao primeiro trimestre de 2013. Poderíamos discutir se estas duas crises imediatamente resultante da crise da titularização a nível internacional e a das dívidas soberanas são duas ou a mesma crise, mas, pareceu que, apesar de tudo, havia uma recuperaçãozinha significativa pelo meio, mas fugaz, como disse. Tudo isto implicou o recurso, de novo, como terão ideia, ao Fundo Monetário Internacional, à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu, nova época de política orçamental restritiva. A recuperação ocorreu
basicamente durante a segunda metade da década e foi cortada no princípio da nova década por uma crise muito rápida. Como veem, são basicamente 2 trimestres, mas extremamente profunda. A quebra de nível da atividade económica foi praticamente tão grande quanto na crise anterior das dívidas soberanas. O que é que permitiu que isto fosse, apesar de violento, mais rápido? A reação europeia foi claramente melhor coordenada, houve algum apoio aos países que tiveram mais dificuldades junto dos investidores e a segunda vaga da pandemia, a economia e a sociedade adaptaram-se muito razoavelmente, tudo isso até já foi aqui evocado noutras intervenções hoje de manhã, e apesar das restrições à vida cotidiana, não houve já uma recessão associada à segunda vaga da pandemia, seguindo-se e a recuperação em que estamos apoiada, ajudada, espera-se, pelo Programa de Recuperação e Resiliência que, a nível europeu, está a ser implementado. O que é que, a partir daqui, pretendemos fazer? Naturalmente, o grupo procurará detectar as crises que ocorrerem. Posso rapidamente resumir o raciocínio, enfim, a reflexão que se fez sobre a conjuntura atual. A recuperação da crise da pandemia do Covid-19 provocou um processo inflacionista, problema das cadeias de abastecimento, etc. Isso foi agravado com aquilo que os seus promotores chamaram a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, e o combate a este processo inflacionista está a provocar uma situação de estagnação na economia europeia, e já ouvimos há bocadinho, por exemplo, o professor Vítor Constâncio dizer que está ainda mais pessimista em relação ao que pode vir a seguir. De qualquer forma, essa estagnação claramente não provocou uma recessão em Portugal. Pomos ali ainda, com ponto de interrogação, que esperamos tirar e confirmar a frase nos próximos tempos, mas naturalmente, como disse, o Comitê, em princípio, está atento e reúne regularmente para analisar a conjuntura e verificar se temos que, infelizmente, identificar uma nova recessão a acontecer. Muito obrigado e passo... a palavra aos colegas que aceitaram comentar, pela ordem que penso que está no programa. Primeiro será o professor Nossa Deus. Fala mesmo daqui. Eu sei que estou a lutar contra o vosso almoço, portanto serei o mais breve possível. Vou cortar vários comentários. Queria começar por agradecer o convite da ordem, me honrou muito. E felicitar também a Comissão, este comitê, pelo trabalho. É um caso extraordinário, é impressionante, até por ser uma entidade privada a fazer isto. Normalmente em Portugal são as entidades públicas que fazem este tipo de serviços. Aqui é uma entidade privada. Eu sei que as outras entidades dos outros países que estão a fazer isto também são privadas, portanto não estranho este facto, mas de qualquer maneira fico espantado com o facto em Portugal. Eu sou um consumidor de números, não sou um produtor de números. Portanto, eu acho que devem tomar estes meus comentários mais como dúvidas de aluno, que eu ainda mantenho e serei isso toda a vida, do que propriamente como comentários. O valor acrescentado desta comissão é fácil de calcular. Os cálculos deles são difíceis de fazer, mas o valor acrescentado é fácil de calcular. Porquê? Porque a gente tem que comparar isto com o que a gente fazia antes. O que é que a gente fazia antes? Pegava nos dados do professor Valério e mais algumas outras estimativas, pegávamos nos dados das contas trimestrais e quando dava negativo a gente dizia que era recessão, quando era positivo era crescer e pronto. Era assim que a gente fazia. Não é? Ora bem, comparar essa maneira que eu sempre usei toda a vida com isto permite identificar algumas vantagens e inconvenientes deste trabalho. Começo pelo fim, as 6 crises após 1980, que é aliás o trabalho mais cuidadoso e mais profundo, e depois falarei brevemente sobre as crises anteriores. Temos 6 crises a partir de 1980 e este trabalho resolve algumas questões. Por exemplo, elimina de vez o fantasma de uma crise no início da década de 80, que andou por aí, sobretudo nas primeiras estimativas das contas trimestrais, fica arrumado, não existiu. Portanto, em 80, 81, por causa dos contos de choque do petróleo.
E também se resolveu outra questão, que aliás já foi referida, que é se aquelas crises em 2008, 2010 são duas ou só uma. Ficou já resolvido que são duas e pronto, não se pensa mais nisso. Portanto, isto clarificou. O outro trabalho que esta Comissão fez foi estender, de facto, estendeu todas as outras crises. Há duas que se mantêm, a quarta, que aliás é de 2008, 2009, e a última, a da pandemia. A datação equivale à datação que nós tínhamos antes, portanto aí não houve mudanças, mas as outras quatro foram todas estendidas. A primeira, de 83 a 84, desculpa, 83 a 84, sim, aumentou 2 trimestres, aliás, no início, 2 no início. A crise de 92, 93 são 3 a mais, começou 2 antes e acaba 1 depois. A de 2002, 2003 aumenta 2 trimestres e esta, a mais recente, portanto, a de crise de 2010, 2013, aumenta 1 trimestre no fim. Portanto, o que quer dizer é que, olhando para os outros dados e não apenas para o lado do PIB, se estendeu o tamanho destas crises. Não tenho, enfim, não tenho comentários significativos a isto. Fiquei um bocadinho chocado com o facto, na crise de 2002, de dizer, a nível interno, o choque imediato que desencadeou a recessão terá sido a inesperada demissão do governo em dezembro de 2001. Enfim, não me parece que a queda de um governo tenha efeito sobre uma economia de 10 milhões de pessoas, por isso parece-me que já há outras razões, mas enfim, foi isso que foi dito e eu aceito. Também faltou dizer na crise de 2008 que a crise não foi causada pelo choque externo, pela simples razão de que os nossos bancos não estavam envolvidos no subprime norte-americano e, portanto, foi por outras razões internas e não tanto pelo choque exterior. Bem, aqui penso que é relativamente pacífico, há pequenos avanços significativos, sobretudo na datação, portanto, há, como viram, só 2 das 6 crises é que mantêm a datação que tinham, mas não há, assim, grandes transformações. Mais complicado é o período anterior. Portanto, antes de 1980, nos 70 anos de 1910 a 1980, aqui são problemas muito maiores porque nós temos estimativas, nenhuma delas oficiais, mas várias estimativas que são contraditórias umas com as outras. Portanto, e esta Comissão não se quis meter a resolver esse problema. Pelo menos até agora que a gente saiba, continuamos a ter várias estimativas diferentes. A própria Comissão usa várias estimativas diferentes. E centra-se em 2 mais, digamos, oficiais. O estudo do Banco de Portugal de 1997, Batista, Martins, Pinheiro e Reis, e os dados do INE, do professor Valério, das estatísticas históricas portuguesas. São os que eles usam mais intensamente, mas só para verem a diferença que isto levanta, no livro Mata e Valério, de 1994, havia 9 crises neste período de 70 anos. No estudo do Banco de Portugal de 1997, passavam a 13, mais uma nos anos 70, que são 14, porque o estudo não apanhou os anos 70. 14 crises neste período. As estimativas das estatísticas históricas de Portugal tinham 10 crises neste período. O working paper do professor Valério de 2008 tinha 12 crises neste período e a Comissão juntou tudo em 8. Portanto, reduziu estes variados números, todos eles superiores a 8 crises. Como é que fez isso? Bem, consolidou as crises da primeira década, de 1910, eram 13 e passaram a uma só, uma crise muito longa de 12 a 18, elimina a recessão de 2021, que estava referida em 2 desses estudos, elimina a recessão de 48-49, que estava também referida em 3 desses estudos, e estende muito a crise de 1970, que começa em 73 a 78. Rapidamente, quais são os problemas que eu vejo nisto? Enfim, dúvidas de alunos, digo mais uma vez. A Comissão, sobretudo na parte anterior, na parte inicial, nos 70 anos iniciais, minimiza muito o papel do produto, do PIB. Centra-se em outros indicadores e esquece o PIB. Uma das razões é óbvia, temos estimativas diferentes para o PIB, não é? E não quer resolver isto. Aliás, faz mais do que isso, mesmo nas estimativas mais recentes, deixa o PIB e trata em PIB per capita. Os estudos são todos feitos com o PIB per capita. Aqui levanta-se a questão de saber se uma recessão é uma questão de bem-estar ou se é uma questão de atividade económica. Eu acho que a recessão é mais uma questão de atividade económica, medida pelo PIB, e menos uma questão de bem-estar, medida pelo PIB per capita. É preciso dizer que esta preferência pelo PIB per capita obriga a Comissão a interpolar os dados da população, porque só há dados de população trimestrais a partir de 2011, portanto, mais de metade da totalidade da amostra tem dados interpolados, com a dificuldade adicional de que os dados que nós temos são de população a descer, desde 2011 até à atualidade,
enquanto que a interpolação foi feita no períodos em que a população estava a crescer e, portanto, ele tem este problema de saber se a interpolação está bem feita ou não. Portanto, isto é uma questão que me deixa um bocadinho desconfortável. Claro que a Comissão tem todas as experiências de outras comissões análogas de outros países e está a aprender, simplesmente a aprender com eles e, portanto, eu não quero quem sou eu para comentar, mas faz um bocadinho de impressão. Outra coisa que me faz impressão é esta tendência de juntar as crises todas numa só. Acontece 2 vezes, em 1910, nos anos 10 e nos anos 70, ao contrário do que fez, por exemplo, depois na crise mais tarde, em que 2008 separa de 2010. Portanto, aí separou 2 crises, nos anos anteriores junta tudo na mesma. E devo dizer que há uma coisa, e termino aqui, há uma coisa que me faz imensa impressão, é que a crise de 73 a 78 leva a cava a estar 4% acima do pico, que é uma coisa que para um economista um bocadinho bruto como eu faz muita impressão. Quer dizer, a cava supostamente está abaixo e não acima do pico, não é? Mas em todas as estimativas, eu fiz os cálculos em várias estimativas, todas elas inicialmente eram 14%, 15%, 78% acima de 73%, e os últimos dados, que são as séries longas do Banco de Portugal, põem 4,8% por cima. Portanto, quando uma recessão que leva o produto a crescer acima do pico inicial faz muita impressão. Mas pronto, eu aprendo e não ensino. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor João César Neves, até por ter evocado, ou fez-me lembrar uma boa parte das discussões que a gente teve lá na Comissão. Mas pronto, vou passar a palavra à professora Fernanda Rolo, agradecendo uma vez mais a sua participação. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Bom dia, boa tarde a todos e tentarei também ser muito contida nas minhas intervenções, mas antes de mais partilhar aqui, eu sou historiadora, não sou economista, e há bocadinho o Francisco dizia, bom, isto foi uma grande abertura de espírito da Ordem dos Economistas, talvez, mas aqui o professor Nuno Valério é também um bocadinho historiador. Não, eu fico sempre confortável quando me lembro daquela frase de Keynes, não é? no elogio fúnebre, ou afirmar, quando diz, bom, um economista must be a mathematician, an historian, a statesman and a philosopher. Portanto, acho que é bom ter estes encontros e eu agradeço muito o convite e tenho imenso gosto. Bem, eu também faço parte deste grupo que usa os dados do Nuno Valério há muitos anos, e não só, e que têm sido absolutamente fundamentais para nós construirmos outras interpretações e compreendermos outras realidades da nossa história económica e, sobretudo, procurando ver isto na longa duração, digamos assim. Este século permite-nos, de alguma maneira, aproximar dessa longa duração. E, portanto, os meus comentários terão muito mais a ver também com a dimensão interpretativa a partir dos dados que são aqui apresentados. Não entro nesta corrida de saber se são mais ou menos crises, que é uma disputa já internacional, e uma decisão da Comitê. Há uma frase lá que é gloriosa, porque diz, de repente nós percebemos que podia ser em 12, 14 ou 16, e o Comitê decidiu que era 12. Enfim, o que é que as minhas notas têm a ver? Em primeiro lugar, com esta dimensão da história económica, não é? Evidentemente que a própria história económica também tem uma história, e a própria forma de fazermos esta história económica é muito importante e, evidentemente, ela precisa de uma base quantitativa. Não vamos falar aqui sobre o papel do economista, do historiador ou da história económica, mas uma coisa é absolutamente fundamental, é a base quantitativa que todos nós precisamos para conseguir interpretar esta realidade e, sobretudo, este exercício que é interpelarmos o passado com preocupações do presente e, de outra forma, também. E claro que estamos longe de um estudo estritamente cliométrico ou econométrico, mas evidentemente que temos aqui uma presença muito forte, digamos assim, de uma interpretação que acaba por ser bastante refém dessa análise estatística. Eu focava aqui 4 ou 5 tópicos que eu penso que na longa duração e a partir dos dados e da interpretação que este estudo proporciona são interessantes para vermos então também como país. O primeiro tem a ver com esta questão da dependência externa e a forma como ela tem evoluído. Dependência externa / internacionalização da economia portuguesa. E aí, talvez sublinhando relativamente ao primeiro período, aquilo que eu costumo dizer de forma muito sintética. O país, para funcionar, precisava de importar tudo.
E, portanto, o importar tudo significa energia, alimentação, transporte, os próprios fretes, e, portanto, precisava de interpretar tudo. E, de facto, a transformação que tem existido até aos nossos dias é muito grande, não só porque ficámos menos dependentes, mas porque ficámos de forma diferente, mas sobretudo para sublinhar aqui algumas das questões relativamente aos primeiros períodos desta análise e sobretudo até depois da Segunda Guerra Mundial, eu diria que até à vontade até aos anos 60, que é de facto a relação e o gap, digamos assim, entre aquilo que é esta nossa dependência externa e os impactos que isso tem na nossa realidade produtiva. E eu aí penso que às vezes é preciso introduzirmos aqui um bocadinho de reflexão relativamente a esse gap. São vários exemplos, a Primeira Guerra Mundial é um exemplo, o pós-Segunda Guerra Mundial é um exemplo determinante, e sobretudo o outro lado, que é percebermos que, com certeza, que olhar para a nossa produção agrícola e eleger o vinho, às vezes faz-se alusão ao vinho do Porto, outras vezes é só vinho, mas eleger o vinho e o azeite significa que estes são os nossos produtos, os pequenos produtos que ainda fazíamos alguma exportação, mas tudo o resto importávamos, não é? E, portanto, as reflexões que podemos retirar daqui têm que ter sempre este enorme peso, que é perceber que a avaliação da nossa produção agrícola, apesar de sermos um país essencialmente agrícola, e esse é um debate, ou exclusivamente agrícola, tem um sinal e um significado muitíssimo amplo, é que mesmo sendo essencialmente agrícola, a nossa dependência é extraordinária e, portanto, as análises que fazemos exclusivamente da produção agrícola têm sempre esse condicionalismo. Enfim, podíamos continuar por aí, mas não. O segundo apontamento tem a ver com a questão da formação. Às vezes são convocados aqui dados relativamente à formação. Hoje de manhã as intervenções acabaram por convocá-lo também, mas é interessante colocarmos aqui os níveis de formação, quer a nível de ensino médio, superior ou já pós-graduado, ao longo deste século de história e perceber como é que eles compaginam com estes dados e com a forma como também estas crises acontecem e de alguma maneira se tentam superar. A questão financeira é determinante, ela não aparece sempre com o mesmo peso nesta síntese, não é? Portanto, agora temos que esmiuçar um pouco mais. A questão financeira, evidentemente, que ela é condicionante para a definição daquilo que é o comportamento da economia portuguesa durante muitos anos. Claro que a reforma fiscal, e acompanhámos-la também ao longo do tempo, tem aqui um impacto interessante, só que ela às vezes é convocada de uma forma, outras vezes não é. E, portanto, seguramente que o seu peso é determinante relativamente à Primeira República e à tentativa de escapar a uma herança pesada. Claro que conhecemos todos a história da sua superação de determinada maneira nas vésperas do Estado Novo, mas, por exemplo, desaparece aqui completamente aquilo que é histórico durante o Estado Novo, que é termos tido uma balança de pagamentos negativa durante 2 ou 3 anos, o que foi, aliás, um problema para o próprio Oliveira Salazar, o que condiciona um bocadinho e tem a ver com estes tempos, digamos assim. Ou seja, aquela crise de 51, 53 é uma crise que tem uma relação com o tecido produtivo, mas as origens são um bocadinho anteriores. Outra nota brevíssima, para mim, como imaginam, tem sempre a ver com a questão da textura económica e social e, sobretudo, o enquadramento social. Eu acho que todos os avisos, e sobretudo para as pessoas que acompanham menos a parte mais antiga desta história, evidentemente estão convocados aqui as questões do corporativismo ou do condicionamento industrial, mas será pouco sempre, às vezes, que se refiram que, atenção, nós estamos a falar de um modelo económico que é muito distinto a esse nível. Durante a Primeira República, durante o Estado Novo, toda a economia está subordinada mesmo na definição de preços e na definição de salários a esses modelos económicos e, portanto, isto influencia profundamente e eu não podia deixar de o salientar. Uma nota muito interessante também que nós vamos sentindo nesta análise e que foi até evocada aqui, quer pelo Ministro das Finanças, quer pelo Presidente da República, tem a ver com esta questão das assimetrias da coesão e, por exemplo, como também nos distraímos aqui nos anos 60, até para aquele anúncio, não é, que o próprio Francisco Pereira de Moura, aqui também já convocado, coloca nos anos 63, 64. Portanto, realmente não temos uma recessão, mas realmente temos aqui muitos sinais de que as coisas estão a acontecer de outra forma. E, portanto, as minhas questões são estas, não é? Ficam muito mais questões quer dizer, a partir daquilo que aprendemos, o que é extraordinário. As ausências são tão importantes quanto os dados que aqui estão, quanto a mim,
E claro que percebemos que hoje em dia a viragem é uma viragem enorme daquilo que era o nosso país, não assim há tanto tempo. Não é? Quer dizer, não assim há tanto tempo, e aquilo que é hoje, e como é que isso se focou pela primeira vez, há uma viragem notável que tem a ver agora com um contexto diferente em termos de dependência externa e com muitas assimetrias e com problemas enormes ainda no plano da coesão social e territorial que temos que resolver, e que às vezes estes números distraem um bocadinho, que é o facto de também o nosso tecido produtivo hoje já ser capaz de antecipar. Claro que não é todo, mas, enfim, se evocarmos as questões da Revolução Industrial ou do peso relativo dos setores, hoje também percebermos que finalmente conseguimos ter aqui também uma atividade produtiva e, sobretudo, um setor industrial que é capaz de antecipar e já não ir na carruagem, quase nas últimas, num comboio que nos levava na Revolução Industrial. Já. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria também agradecer ao bastonário da Ordem dos Economistas, enfim, cumprimentar todos os presentes, agradecer muito ao professor Nuno Valério, que foi meu professor e colega, este resumo de um trabalho que, para quem quiser verificá-lo no site, encontrará muito mais detalhes que são preciosos e que foram, aliás, ressaltados tanto pelas intervenções do professor João César das Neves como pela professora Fernanda Rolo. Eu vou fazer uma breve contribuição num tema que é paralelo a esta apresentação. Confluirá no fim com ela, verão porquê, enfim, e neste resumo com estes 4 slides, perguntando, na verdade, porquê é que os economistas não percebem os ciclos económicos. Tivemos uma demonstração de que percebem, de que os resumem, que os estudam, mas os estudam de uma forma empírica, conceptual, histórica, detalhada, problemática, como foi dita. Agora, porquê é que, do ponto de vista teórico, não o percebem? Ou, para fazer ainda uma outra pergunta, porquê é que, quando o percebem, reagem tantas vezes tão mal? Bom, que o podem antecipar está provado por este trabalho. A data é 1860 de 2023 e é um índice do Robert Shiller, ganhou o Prémio Nobel por um trabalho como este. 8 anos antes da crise do subprime, anunciou-a com bastante estardalhaço num livro que se tornou célebre e que lhe deu o prémio, e o índice que ele apresentava é muito intuitivo. É um rácio entre o valor de capitalização das principais empresas na Bolsa norte-americana e os seus resultados. Sabendo que, se o diferencial for muito acentuado, sugere, não garante, mas sugere, antecipa processos como vê naquele pico de 1929 ou no pico da crise do Nasdaq em 2000. O terceiro pico histórico teria sido alcançado depois dos anos de 2020. Há agora uma pequenina redução deste diferencial, no entanto, ele é um precursor ou um sinal das crises especulativas. Portanto, há informação suficiente. Ela confronta-se, no entanto, com um grande ceticismo. Quis a história que Robert Shiller partilhasse o Prémio Nobel com Eugene Fama, o promotor, um dos grandes promotores do processo de desregulação financeiro, para procurar encontrar a confirmação da sua hipótese dos mercados eficientes. E, como sabem, há uma grande jovialidade entre os economistas mais famosos que levou Shiller a tratar Fama dizendo que o meu colega é como um padre católico que descobriu que Deus não existe e já não sabe o que é que há de fazer. A simpatia foi-lhe retribuída imediatamente, na mesma moeda, por um Fama que, opondo-se a uma intervenção pública e, em particular, dos bancos centrais, veio dizer que os bancos centrais o que fazem é o equivalente à pornografia. Ficaram conversados. E isso permite-me olhar para o outro gráfico, que é de Christine Lagarde. Serve a política monetária para responder a uma crise. Neste verão, no encontro de Jackson Hole, que já aqui foi referido, Christine Lagarde fez uma intervenção que me surpreendeu muito. Dizia ela, temos um problema. É a reunião mais importante do mundo, não é da Penhalonga, é de Jackson Hole, dos banqueiros centrais.
E dizia ela, temos um problema, é que a opinião pública não acredita em nós. E para fundamentar essa não crença, citou 2 estudos do seu próprio staff, isto é, de uma limpeza, de uma limpidez e de uma transparência que só pode ser elogiada. Eu fui ler esses papers, são os 2 mais ou menos iguais, têm dados um bocadinho diferentes. Este gráfico é de um deles. O gráfico que nos diz é a azul claro a evolução da taxa de inflação. Vem ali o período de deflação, curtíssimo, risco de deflação. Draghi veio a Portugal e andou pelo mundo inteiro a dizer os bancos centrais expandem a política monetária, por favor, expandam a política orçamental, respondam, façam alguma coisa. Bom, essa é a parte mais conhecida, mas depois há uma divergência porque começam a surgir algumas linhas, definidas, mais uma vez, repito, pelo staff do BCE, que são a projeção que o staff fez em cada momento, cada linha é um momento posterior, sobre a evolução esperada da inflação. E vejam as 3 conclusões que este gráfico nos indica. Primeiro, que o BCE não esconde, importante. Segundo, que o staff está sempre errado e que nunca aprende com o erro, porque o erro é sempre o mesmo. E terceiro e mais preocupante é que se a administração do Banco Central Europeu seguisse a opinião do seu staff, não subiria as taxas de juros. Ou não as subiria como subiu, porque todas as projeções, todas sem exceção, dizem que a inflação vai baixar, quando a inflação continua a subir. E, portanto, há aqui uma incongruência institucional que foi apresentada publicamente por Lagarde como um argumento contra a desconfiança da opinião pública, quando, na verdade, só a fundamenta. E queria chegar à conclusão sublinhando 2 críticas feitas, e neste caso por um Prémio Nobel da Economia, precisamente sobre política monetária. Paul Romer escreveu um texto em 2016 que foi um choque do ponto de vista académico. Aliás, ele anunciou que abandonava a universidade e a investigação científica. 2 anos depois, surpresa maior, ganhou o Prémio Nobel da Economia. E é um texto iconoclasta, violento, ajuste de contas com muitos colegas, jovial, como eu estava a dizer, nomeadamente para dizer que em mais de 3 décadas a macroeconomia recuou. E recuou porque não percebe os ciclos. Os seus modelos atribuem as flutuações nas variáveis agregadas a forças causais imaginárias que não são influenciadas pela ação de qualquer pessoa. São puramente conceptuais e puramente imaginárias. Enfim, estando familiarizados como estarão com este debate, o Romer está a atacar o Real Business Cycle de Caidlat e de Prescott, também Prémio Nobel, e a ideia de que a contabilidade que permite olhar para os fatores de perturbação, a contabilidade do crescimento, se baseia numa comparação entre os dados empíricos e a projeção que decorre de um determinado modelo. Ora, a diferença entre um e outro só pode ser puramente conceptual. Há um dado empírico confrontado com uma projeção teórica. A isso, com a tal jovialidade, chamou Paul Romer o phlogiston. Ou, com alguma concessão em relação, porventura, aos seus filhos, poderia ser o troll, ou o gremlin, ou o éter, para ter alguma ressonância científica do século XIX. Ou seja, uma inexistência real. A defesa contra este ataque não percebem os fatores de perturbação, por isso não percebem os ciclos, foi que os modelos são todos falsos. E, na verdade, são. São simplificações, podem ser muito úteis e, por isso, os usamos. Um outro Prémio Nobel da Economia, um pouco antes deste debate, que, na verdade, iniciou toda esta forma de interpretação e de contabilidade do crescimento assente na ponderação dos fatores e de um resíduo, Robert Solow, tinha vindo dizer que nunca se preocupou com flutuações e acrescentou aquela frase que o último representante da maior geração dos economistas do século XX nos Estados Unidos, só ele poderia ter dito, que é: da macroeconomia eu não tenho culpa nenhuma. E assim ficou a percepção sobre estas dificuldades. Enfim, queria fazer ainda uma referência ao John Taylor, que tem um ponto de vista oposto ao do Paul Romer. O Paul Romer
é um ativista da política monetária. O John Taylor elaborou a célebre regra de que a política monetária deve ser contida, segundo, enfim, a regra que ele deu nome, mas já não o farei, só para sublinhar que, na análise dos ciclos, nós temos dificuldade na antecipação, problema que não se coloca neste estudo, porque ele faz uma análise empírica e cuidadosa dos dados, sendo tão minucioso como foram outros estudos do professor Nuno Valério e de outros autores, mas procurando agora, com mais informação sobre as suas causas. Os economistas não previram, não souberam prever, porventura os seus modelos dominantes são problemáticos para esse objetivo, e talvez por isso alguns dos nossos melhores tiveram sempre a prudência de olhar para a economia como uma ciência cautelosa, prudente. Dizia Francisco Pereira de Moura, afinal de contas, a economia é o que os economistas fazem. Não é um cálculo sobre as trajetórias futuras a partir dos seus modelos tão frágeis. É o que vamos fazendo. E isso, para voltar ao princípio da minha intervenção, dá tanta importância ao discurso de Lagarde e à sua capacidade de definir uma política monetária no contexto de uma resposta à crise. Porque se junta à dificuldade de antecipar, expectável, com a dificuldade de lhe responder, e esse é um problema, então passemos a ter uma fragilidade na nossa província. É verdade que, quando há uma resposta sólida, como houve a do Banco Central Europeu, com Mário Draghi e com a expansão monetária, foi precisamente por ela não ser dogmática. Chamava-se a si próprio não ortodoxa. E talvez, nesse sentido, o discurso de Jerome Powell, neste mesmo encontro de Jackson Hole, foi, afinal de contas, o que nós fazemos é navegar pelas estrelas. Oxalá saibamos o caminho. Bem, agradeço a todos e, como já ultrapassamos o horário que estava previsto, penso que a única coisa que é possível é encerrar amanhã e não sei se a organização terá algo a dizer agora sobre o planeamento e início da tarde. Obrigada. Agradeço o facto de terem sido cumpridores e, desta forma, vamos então passar para o almoço com a intenção de voltarmos às 14h30 para as sessões paralelas, que vão decorrer neste auditório, na sala 1 e na sala 2, que ficam mesmo aqui ao lado. Cada participante tem a liberdade de escolher os temas que mais lhe interessam, sendo que aqui neste auditório vai decorrer a inteligência artificial, que já aqui foi abordada pelo professor Vítor Constâncio. Na sala 2 é uma formação dirigida para os mais jovens, a entrada no mercado de trabalho, e na sala 1, Environment, Social and Governance. Bom almoço, até já, voltamos às 14h30.